Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum, nesse dia 13 de setembro, dia que celebramos São João Crisóstomo, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas 7, do versículo 11 ao 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, situação dramática. A viúva, já sem marido, perde o filho único, sem família e sem segurança econômica. A caminho do cemitério, encontra-se com Jesus, que, ao ver a comovente cena, encheu-se de compaixão. A viúva, afogada pelos soluços e lágrimas, nada pede a Jesus. É ele quem toma a iniciativa. E, para atenuar sua dor, diz a ela: Não chore. E ao morto: Jovem, eu lhe ordeno, levante-se. A palavra poderosa de Jesus restitui a vida ao adolescente e lhe restitui também a palavra. Começou a falar. Maravilhado, o povo exclama: Um grande profeta apareceu entre nós. Deus visitou o seu povo. Ao ressuscitar o filho da viúva de Naim, Jesus manifesta a presença de Deus na vida dos mais sofredores. A comunidade inspirada nele também é portadora da vida. Querido irmão, querida irmã, os jovens representam o futuro da família, da comunidade. Às portas da cidade de Naim, Jesus ficou muito sensibilizado pelo enterro de um jovem, acompanhado por boa parte da cidade. Sua mãe, viúva, chorava a morte do seu filho único. Ele a consolou, parou o enterro e ressuscitou o jovem. Jovem, eu te digo, levanta-te. O povo reconheceu na presença de Jesus uma visita especial de Deus. Deus veio visitar o seu povo. Na ação de Jesus, as pessoas viram a ação de Deus, que socorre os órfãos e as viúvas, isto é, os mais sofridos e vulneráveis. Deus manifestou seu amor em seu servo Jesus de Nazaré, restaurando a vida daquele jovem órfão, filho único, devolvendo o esteio daquela família sofrida. Querido irmão, querida irmã, proposta para esse dia, reconhecer a visita de Deus em sua vida em muitas ocasiões. E agora, encerrando este momento, reze assim comigo: ó Jesus, doador da vida, teu toque benfazejo interrompe o funeral. Para a viúva em prantos, pedes que não chore, e a seu filho único e defunto, ordenas que volte a viver.
Glória a ti, Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira, da 24ª semana do tempo comum, nesse dia 13 de setembro, dia que celebramos São João Crisóstomo, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 1 Coríntios 12, do versículo 12 a 14, versículo 27 a 31, o texto de Lucas 7, 11 a 17, o Salmo 99. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora poderá acompanhar a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios e a continuação da reflexão aplicada à vida. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja, Deus pôs em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, é o amor que gera a compaixão ou é a compaixão que gera o amor? Com essa pergunta, um tanto quanto retórica, iniciamos a reflexão de hoje, que traz mais uma vez dois temas correlatos presentes na liturgia da palavra de hoje. Com o binômio amor e compaixão, nós adentramos nos mistérios de nossa fé, isto é, nos mistérios de Deus, que coloca diante de nós situações que ajudam a despertar tais sentimentos. A compaixão é aquele sentimento divino que nos faz sentir o sofrimento do outro, isto é, sofrer com aquele que sofre. É esse o significado dessa palavra, e é esse sentimento que Jesus teve ao encontrar na entrada da cidade de Naim o féretro do filho único da viúva. Uma situação de dor extrema que leva Jesus a devolver a vida do filho daquela mulher sofredora. Junto com a compaixão está o amor, que mais do que um sentimento é uma maneira de ser que nos une a Cristo, como parte de seu corpo, como nós encontramos na primeira leitura e no Evangelho. Aqui, nesse texto da primeira leitura, o apóstolo Paulo fala de aspiração dos dons mais altos e encerra o texto dizendo que vai indicar um caminho eficaz para isso, isto é, o amor ou a caridade, ou ainda a compaixão. É o que vem logo a seguir, no capítulo seguinte, onde encontramos uma ode ao amor, um dos textos mais deslumbrantes da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 13, 1 a 13. Esse texto não faz diretamente parte da liturgia da palavra de hoje, mas é uma preparação para a liturgia de amanhã. Assim, na primeira leitura de hoje, Paulo trata de nos colocar unidos a Cristo como os membros estão unidos ao corpo. Cristo é o corpo e nós somos seus membros.
A igreja, a comunidade, é corpo de Cristo e nós somos os seus membros. Essa imagem tem um significado muito especial porque nos coloca interagindo com Cristo, independentemente de quem somos e dos dons que temos. Um corpo possui muitos membros e cada um tem sua função e importância. Sem um deles, o corpo fica mais pobre. Essa maneira simbólica de valorizar a comunidade e os dons de cada um dentro dela é algo importante na metodologia pastoral e missionária de Paulo. Encontramos aqui um espelho para nossas comunidades hoje, nos ajudando a desempenhar bem a função que desenvolvemos e os dons e talentos que temos. Qualquer que seja o dom que temos, é preciso que ele seja desempenhado com amor. Sem amor, nenhum trabalho na comunidade pode ser edificante. Por essa razão, Paulo recomenda que devemos aspirar aos dons mais altos, e o caminho para isso é o amor. Somente quem ama é capaz de fazer as coisas conforme a vontade de Deus, pois o amor é que dá sentido à vida e nossas ações e a nossas ações. No evangelho de hoje, esse amor é traduzido por compaixão. Aqui Jesus vai ao encontro da viúva que havia perdido seu filho único, arrimo da casa. A viúva era símbolo do desamparo e da vulnerabilidade. Nesse caso, essa situação é elevada ao seu maior grau, pois além de ter perdido o marido, essa mulher perde agora seu único filho, aquele que a sustentava. Ir ao encontro desta mulher significa um profundo ensinamento para a igreja e seus líderes, pois eles devem ir ao encontro dos que sofrem, dos necessitados, daqueles que estão em situação de extrema dificuldade. A missão da igreja é agir dessa maneira, e seus representantes, bispos, padres, diáconos e leigos comprometidos devem ser exemplo de solidariedade para essas pessoas, a fim de que a igreja seja de fato portadora da missão de Cristo. Quando Jesus se aproxima do féretro, sente compaixão. O sentimento de compaixão é um sentimento divino. Já tivemos oportunidade de falar sobre ele. É aquele sentimento em que a dor da outra pessoa passa a ser nossa dor. E assim nos mobilizamos para fazer algo para dirimi-la ou diminuí-la. Foi o que Jesus fez. Aproximou-se, tocou no caixão e ordenou que o jovem se levantasse. Tocar no caixão tem um significado simbólico. Significa estender a mão, ser solidário, fazer algo pelos que sofrem. Quando fazemos esse gesto, recuperamos vidas, pois o amor e a solidariedade recuperam a vida daqueles que estão numa situação de morte. Jesus ordenou que levantasse. Vemos que aqui há um imperativo, uma ordem. Ele não pede que o jovem se levante, ele ordena. Ordenar significa agir com autoridade e firmeza. Para dissipar as situações de morte, é preciso agir com autoridade e firmeza, senão ficamos desacreditados diante das situações de morte e de seus causadores. É isso que Jesus ensina seus discípulos a fazerem. Quando ele os envia, envia-os com autoridade para expulsar os demônios. Jesus age com autoridade e quer que todos os seus discípulos de ontem e de hoje ajam com autoridade e expulsem os causadores da morte. É a autoridade conferida pelo amor e não pela prepotência, a autoridade do serviço, a autoridade resultada da compaixão. Quando agimos dessa maneira, somos capazes de recuperar e promover a vida.
É isso que a liturgia de hoje pede a todos os que foram batizados, de um modo especial às autoridades da igreja, cuja missão é ensinar aos outros a promoção da vida e ser exemplos. Que tenhamos em nossas dioceses e paróquias bispos, padres e diáconos comprometidos com a comunidade e, sobretudo, com os mais necessitados. Que sejamos pessoas que não têm medo de ir ao encontro dos que estão à beira da morte e que possamos estender nossa mão a eles, para que se sintam amparados e protegidos. Que possamos estar sempre unidos à Igreja como corpo de Cristo presente no mundo e desenvolvermos ações que estejam em sintonia com os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Encerrando este momento, reza assim comigo. Divino Espírito, como discípulo do reino, faze de mim mediador da misericórdia do Pai, um profeta com a missão de recuperar no coração dos sofredores a alegria de viver. Amém.